Shalom, tudo bem, gente? Mais um dia de reflexão. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10 inicia a respeito da escolha de Jesus dos 12 discípulos. Então, vem aquela pergunta: quem Jesus escolheu? Quem eram esses homens? Eram homens de várias... possuíam várias famílias, tinham grandes influências, outros eram mais simples, outros eram mais cultos. Qual era a composição desses homens? Bem, Jesus ele escolhe esses homens conforme o Espírito Santo. E por meio do Pai, ele escolhe cada um e então ele começa a iniciar a experiência e ensinando os seus discípulos a respeito de como eles procederem, tanto durante a sua presença quanto após a sua ascensão ao céu. Bem, então, Jesus, nesse capítulo 10, ele dá várias admoestações. Ele, inclusive, lá no verso 16, ele diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, ele deixa bem claro que, infelizmente, haveriam muitos que tentariam barrar, que tentariam obliterar os planos e os projetos do grande reino de Deus, que no caso os seus discípulos pregariam em todas as nações, inclusive na sua própria nação, a nação judaica. Contudo, ele disse aos seus discípulos para eles terem cuidado, eles serem prudentes como a serpente e eles serem simples como a pomba. Além disso, Jesus, ele deixa principalmente a respeito da sua missão, referente às dificuldades, às recompensas. Além disso, ele deixa bem claro quanto à missão desses discípulos. Além da sua missão, eles teriam perseguições como Jesus teve, eles seriam mortos como Jesus foi morto. Então, ele deixou bem claro de que, apesar de toda a missão na qual ele estava oferecendo aos seus discípulos, eles teriam que pagar o preço. Qual seria esse preço? A perseguição, a morte e principalmente, porque eles não estavam lutando contra homens, eles estavam lutando principalmente contra potestades demoníacas e as trevas. Sabemos que hoje em dia, na idade contemporânea também, nós, apesar do período que nós vivemos, tudo é modificado, tudo avançou de maneira abrupta, mas nós sabemos que a mesma mensagem que Jesus passou lá na antiguidade, lá no primeiro século, né, cerca de 2000 anos antes, atrás, nós podemos aprender também das mesmas lições que ele ensinou aos seus discípulos, e hoje também ele nos comissiona para nós pregar a todas as nações, a todos os povos, as pessoas que ainda não conhecem a sua mensagem. Então, como embaixadores dele, eu convido você a fazer parte desse grande time na qual nós somos chamados por Cristo Jesus, de poder pregar a mensagem do segundo advento. Pois, como diz a palavra de Deus, os evangelhos, logo, logo, ele estará nas nuvens dos céus e todo olho verá. Shalom, shalom.